tudo bem? Eu sou a Fran Lap, estou aqui na TV Círculo mais uma vez para trabalhar com o fio que é lançamento da Círculo. Vamos utilizar o fio Alegro, gente. Ele é muito gostoso, super macio. Esta cor ela é ótima, pois a peça que nós vamos trabalhar ela é totalmente unissex. Então essa cor aqui ó, ficou perfeito, tá? E a peça será o quê? Um cachecol maravilhoso, gente! Eu utilizei o ponto que ele é dupla face, os dois lados serão idênticos, tá? E eu fiz assim, uma forma que ficou bem legal, bem diferente pra sair do cachecol tradicional, né? Porque eu gosto de dar uma inovada às vezes, sabe, né? O ponto é este aqui, olha. Viram que legal? Quem olha de imediato não entende, porque ele é trabalhado no sentido do comprimento da peça. Porém, a hora que é vestido, fica na vertical. Então a pessoa acaba não entendendo de imediato, mas fica bem legal o resultado. Gente, eu vou colocar para vocês verem que legal que fica, tá? Mas não se esqueçam, pode ser utilizado por homens também, tá? Fica muito legal, gente. Um recorte totalmente diferente. Então, olha só, você pode utilizar apenas assim sobre os ombros, ou você utiliza as duas alças que eu elaborei para ficar bem legal. Então, olha só, gente, que legal que ficou. Fica aqui cruzadinho, forma como se fosse um losango. Então é isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Já vai colando o dedinho aí, ó, no like, porque esta aula aqui vai valer super a pena, tá? Então pode fazer, pode comprar seus novelos e bora crochetar, gente. 2 novelos do fio Alegro e apenas um novelinho de 40 gramas do fio Molê para você fazer o contorno. As cores aí fica da sua preferência, tá bom? Então vamos lá, gente. Como vocês já viram, nós vamos confeccionar um lindo cachecol unissex. Será o cachecol Alegro. O fio Alegro é um lançamento da Círculo, tá? Cada novelo tem 300 metros e são 100 gramas. O diferencial deste fio é que ao longo de toda a sua extensão, ao longo de todo o fio, ele tem mais duas cores bem contrastantes, que dá toda uma diferença para o nosso fio, sendo um fio totalmente inovador, tá? Então, aqui eu tenho no tom rosé, estou apresentando a vocês. Essa cor é a 4514, caso você queira utilizar para confeccionar a tua peça. As agulhas recomendadas estão aqui. É um fio composto de 86% acrílico e 14% de poliamida. O tex deste fio é o 333. A cor que eu vou utilizar para a confecção do meu cachecol é neste tom aqui de grafite, tá? Na cartela de cores ele entra como se fosse grafite, barra chumbo, barra telha, que aqui vocês podem conferir ao longo do fio. Esta cor é a cor 7417. As agulhas recomendadas são a de 2,5 a 3,5 na agulha de crochê. Porém, nós vamos tecer este cachecol usando 2 cabos. Então, a gente vai ignorar essa recomendação da agulha e vamos utilizar a agulha de 6 milímetros. Essa agulha aqui, tá? Como vocês podem conferir aqui, ó, 6 milímetros. Agulha soft. Então, tenha em mãos a agulha, 2 novelos do fio Alegro, da cor da sua preferência. E também, para complementar e fazer o acabamento, eu vou utilizar um novelinho do fio Molê de 40 gramas. Fio Molê já é muito conhecido de todos, ele é 100% acrílico. Neste caso, estou com um novelo de 40 gramas, mas também há de 100 gramas, tá bom? É uma aposta certeira, você pode fazer, ter aí para você vender a pronta entrega, porque pode ser homem, pode ser mulher que vai poder utilizar esta peça. É a cor preta, a numeração é 0940, que eu achei bem legal para trabalhar com estes fios. Caso você queira com outra cor, você escolhe da sua preferência e faz do seu agrado. Com estas cores aqui, a peça fica super versátil, combina com tudo e fica unissex. Então, agora nós vamos dar início ao nosso trabalho. Pegue a sua agulha, pegue também a sua fita métrica,
porque nós vamos trabalhar com medidas, sua tesoura e também uma agulhinha de tapeceiro para os arremates, caso seja necessário. Uma dica que eu dou para vocês, quando nós vamos trabalhar com fio duplo, né, com 2 cabos, nós não precisamos ter os 2 novelos. No caso, para a confecção desta peça, irei utilizar 2 novelos no total da peça. Mas caso fosse somente um, retira o rótulo, pega um cabo do lado de fora do seu novelo, um cabo do lado de dentro, e você terá já os 2 cabos para trabalhar a sua peça. Então, nós vamos trabalhar sempre com os 2 e a agulha de 6 milímetros, ok? Uma coisa que vocês têm que saber é que este ponto, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, na hora de vocês tecerem aqui o cordão de correntinha de vocês, outra dica que eu vou dar para facilitar é que vocês contem de 4 em 4. Então, vocês vão começar a tecer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Começa de novo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Estou com 8. Vocês sempre vão contando assim, olha, 1, 2, 3, 4. Sempre de 4 em 4, quando é um múltiplo de 4, porque facilita do que vocês contarem tudo, vai que você se perde na conta, né? Então, de 4 em 4 você conta. E este cordão de correntes, ele deverá ter 1,5 m, ou seja, 150 centímetros. Você vai pegar sua fita métrica, vai medir e vai sempre trabalhar aqui este cordão e vendo assim, em cima da sua fita, com quantos centímetros você já está. Quando você obter aqui 150 centímetros, é a hora de parar de fazer as correntinhas. Se você estiver com 149 centímetros, 148, né, e não quer aumentar mais porque vai passar muito, colocar mais 4 correntinhas, pode ser. É uma medida aproximada, é no máximo 1,5 m. O máximo que eu quero são 150 centímetros. Mais do que isso vai ficar muito longo mesmo o nosso cachecol. Então, 150 é uma medida ótima. Aqui eu vou ensinar vocês como confeccionar o ponto, tá? Porque eu já estou com a minha peça aqui em reserva, esperando eu chegar no ponto certo para vir mostrar para vocês. Eu já adiantei. Então, aqui, gente, vamos imaginar que eu já estou com 150 centímetros. E sempre fui contando de 4 em 4 as correntinhas que eu fui crochetando. Cheguei próximo de 1,5 m. Estou ali quase com 150 centímetros. Não precisa ser 150, pode ser um pouquinho menos. Fez de 4 em 4, agora você coloca aqui mais uma correntinha. Por isso que eu digo que é divisível por 4 mais 1. Você precisa colocar mais esta uma correntinha aqui, tá bom? Para que seu trabalho dê certo. Essa primeira carreira, ela vai ser toda em ponto baixo. E depois terá uma alça de correntinhas. Então, para voltar aqui, nós temos que colocar mais uma correntinha, que é pra gente virar. Aqui, a gente pula esta corrente, ó. Fiz mais uma, pulo esta e venho nesta aqui. Então, conto essa primeira, 1, 2, venho na terceira e faço aqui um ponto baixo. Tá bom? Aí, vocês vão fazendo pontos baixos, vocês vão fazendo assim os pontos baixos e vai medindo mais uma vez. Quando você tiver aqui 40 centímetros, aqui, olha, eu voltei colocando os pontos baixos, ponto baixo, né? Fui colocando pontinho baixo e medindo. Quando eu atingir aqui, ó, 40, estou 41, mas é aproximadamente 40 centímetros. Você foi preenchendo com o ponto baixo, você para. Aí, eu parei aqui e fiz este cordão de correntinhas. Então, aqui eu já atingi meus 40 centímetros aproximadamente, modo de dizer, tá? Daí, nós vamos fazer 15 correntinhas. 1, 2,
3, 4, 5 e você vai até atingir 15 correntinhas no seu trabalho. Quando você tiver feito as 15 correntinhas, você para, vai contar aqui da onde você parou com ponto baixo e vai contar os pontos, as correntinhas seguintes, tá? Então você vai contar aqui 1, 2, 3, 4 e vai contando. A hora que der 15, você conta aqui 15. Você vem na próxima, na 16ª, entra e faz o seu ponto baixo, tá? E vai continuar até o final da sua carreira com pontos baixos. A sua peça irá ficar com este aspecto, com 2 alças, um pedaço feito mais curto e o outro maior, tá? Então, aqui, mais ou menos 40 centímetros, faz 15 correntinhas, pula 15, prende no 16º com ponto baixos e segue até o final da carreira. Quando você chegar ao final dela, depois você vai arrematar estes fios. Você deverá subir agora com 3 correntinhas que representarão o nosso ponto alto. Então, você faz aqui 1, 2, 3 correntinhas e vira o trabalho. Este ponto, ele não tem nem avesso e nem direito. Os dois lados ficam iguais, tá? Então, não se preocupe. Subiu, vai fazer no próximo ponto outro ponto alto. Nosso trabalho sempre irá ter 2 pontos altos aqui no início e depois 2 pontos altos no final. Terminou de fazer os seus 2 pontos altos, você vai laçar a tua agulha e vai contar aqui nos pontos de base 1, 2, no terceiro você entra e faz um ponto alto. Aqui a gente vai fazer um Vzinho, tá? Então, você colocou um ponto alto, faz mais um ponto alto no mesmo ponto de base, uma correntinha apenas de espaçamento e novamente mais 2 pontos altos aqui no mesmo pontinho de base. Pois aí nós temos o nosso primeiro V. Ficou assim. Então, tem 2 pontos altos, pulou 1, 2, prendeu no terceiro e fez o seu Vzinho. Serão sempre pulados apenas 2 pontos de base e prende-se sempre no terceiro, neste início e final de trabalho. Agora, no meio do trabalho, ao longo do seu trabalho, você deverá pular 3 pontos de base e prender no quarto, desta maneira aqui, ó. Laça teu fio, não faz nenhuma corrente, nem nada. Daqui mesmo, da onde a gente está, a gente conta, não aqui onde a gente já colocou, vai contar o próximo. Então, 1, 2, 3, no quarto ponto, você entra e faz outro V. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Já tem aqui 2 Vs. Aí, você vai fazer assim, sempre contando, até o final do seu trabalho. Quando você chegar na parte da alça de correntinhas, é a mesma coisa. Então, você conta aqui, ó, 1, daí você vai contar as correntinhas. 2, 3, na quarta corrente, eu vou entrar. E vou fazer aqui o meu ponto V. Então, quando você chegar aí nas tuas correntinhas, né, da alça, continue contando como se fosse pontinhos de base. E vai colocar quantos Vzinhos forem necessários. Conto novamente. 1, 2, 3, no quarto. Entro e faço outro V. Uma correntinha e 2 pontinhos altos. Então, tá assim. Você vai fazendo isso aqui ao longo do seu trabalho. Como eu disse, ao final, nós vamos contar 1, 2 e prender no terceiro ponto, tá bom? Ó.
Dá certinho. E aqui, ó, tem o terceiro e o quarto ponto. Os dois últimos deverão ser feitos um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu tenho 2 pontinhos altos aqui no meu final, 2 pontinhos aqui no meu começo. Vai subir novamente com 3 correntinhas, todas as vezes. Vai virar o teu trabalho, vai colocar o outro ponto alto, que é um ponto alto para cada um de base. E agora sim, nós vamos começar a fazer o nosso ponto fantasia, né? Onde tem todo o diferencial que dá aquela ranhura, aquela textura bem legal para o seu cachecol. Então, nós continuamos sem colocar nenhuma correntinha. Você vai laçar o teu fio na agulha. E aqui no nosso V, nós temos 1, 2, 3, 4 perninhas, né? Nós sempre vamos pegar aqui nesta segunda e vamos fazer aqui, ó, entra pela frente, sai aqui atrás e sai aqui. E vou fazer um ponto alto relevo. Aqui dentro, no espacinho de uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto e ficou assim. Um ponto alto relevo, pego na perninha aqui, na segunda perninha, dentro do V, um outro V. E agora, na terceira perninha, eu faço outro ponto alto relevo da mesma forma que eu fiz aqui. Entro por aqui, passo lá atrás, saio aqui, laço meu fio e termino o ponto alto relevo. E fica assim. Vamos para o próximo? Vamos repetir para não ficar nenhuma dúvida, porque será trabalhado desta maneira em cada um de todos os vizinhos que você criou na sua carreira de base. Vamos lá, ó. Conte 1, 2, na segunda perninha, você entra com a agulha pela frente, joga o pontinho aqui pra frente, sai com a agulha aqui, pesca o fio e volta. É o ponto alto relevo, tá? Fez ele, entra no centro do seu Vzinho e faz outro V. Então, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Fez aqui um novo V dentro do seu V. Laço novamente o meu fio para concluir o meu ponto, que deverá ser feito outro ponto alto relevo aqui, igual a este primeiro. Assim. E ficou desta maneira, tá? Então, basta vocês continuarem até o final da sua carreira desta maneira. Quando você fizer o seu último V, vai ter aqui os seus 2 pontos altos te esperando, para você fazer sem nenhuma correntinha, sem nada, gente. O ponto alto em cima de cada um. Um ponto, vou no próximo e faço outro ponto. Fica assim. Sobe novamente com as 3 correntinhas, vai virar o seu trabalho, vai fazer o outro ponto alto. E agora, o melhor de tudo é idêntica. A carreira fica idêntica, você não tem que se preocupar de pegar o ponto alto relevo de outro lado. Não, ela é idêntica, tá? Então, você vai laçar e agora a diferença aqui, você vê um pouquinho diferente o seu ponto, certo? Mas ainda temos aqui 1, 2, 3, 4 perninhas do nosso V. Então, a gente sempre vem aqui na perninha do meio, né, na segunda, laça e faz um ponto alto relevo. É da mesma maneira que você acabou de fazer a carreira anterior, tá? Laça novamente, dentro do V, você faz outro V, que é um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E vai terminar pegando aqui nesta terceira perninha do teu V e fazendo o ponto alto relevo mais uma vez. Aí, ficou assim. Vai para o próximo V e trabalha da mesma maneira. Ponto alto relevo na segunda perninha, um Vzinho dentro do seu V e o outro ponto alto relevo na sua terceira perninha do seu ponto V da carreira de base.
Faça assim até o final da carreira. Quando você chegar ao final da carreira, nunca se esqueça de colocar os seus 2 pontos altos. Todas as vezes que você for subir a carreira, coloque 3 correntinhas, faça outro ponto alto e continue trabalhando assim como eu acabei de explicar todas estas carreiras. Vejam como já está ficando o nosso trabalho. Ele fica com os 2 lados idênticos, tá bom? Então, aqui você vai trabalhar dessa maneira que eu expliquei em todas as carreiras até obter a largura desejada. Foram trabalhadas 9 carreiras, tá? Então, você conta aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, tenho uma de ponto baixo aqui e outra de ponto baixo aqui. Então, ele fica assim, bem fofinho, bem gostosinho, nosso ponto. Vou mostrar de pertinho para vocês. Então, você trabalha aí, no meu caso, foram 9 carreiras. E ele tá com aproximadamente 13,5 centímetros nestas carreiras do ponto alto, nestas carreiras do nosso ponto fantasia, tá? Não estou contando a carreira de ponto baixo daqui de baixo e nem a de cima. Então, vou concluir essa carreira aqui minha. E já retorno para mostrar para vocês como nós devemos concluir a nossa peça. Quando você tiver concluído já a largura que você quer do seu cachecol, ou as 9 carreiras, como eu acabei de falar, você deverá fazer aqui 2 correntinhas para virar seu trabalho. E vamos fazer pontos baixos. Então, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. As 2 correntinhas já servem para eu subir e fica como se fosse um ponto baixo, tá bom? Então, em cada ponto de base, você colocará um ponto baixo. Dentro do seu Vzinho é uma correntinha, então ele representa apenas um ponto. Você põe um ponto baixo. Em cada espacinho é apenas um ponto baixo. Você deverá ficar atento agora de fazer as alças de 15 correntinhas na mesma altura que você fez quando iniciou o seu trabalho. Ou você mede os 40 centímetros, ou você, olha, eu fui fazendo e acabei me esquecendo da alça. Então, ou você mede para fazer na mesma quantidade de centímetros, ou você vem e vê certinho. Aqui iniciou a minha alça, estão vendo? Então, eu tenho que ver aqui bem na linha reta, aonde que é que eu devo parar. Aqui mesmo, onde eu tô. Onde vocês devem parar de fazer seus pontos baixos. E aí, agora, você faz aqui os seus 15 pontos de correntinha. Fez lá 15 correntinhas. Vai contar agora os pontos de base. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai contando cada um dos seus pontos que você tem de base como se fossem correntinhas. Aí, quando você tiver contado aqui 15, no 16º ponto, você entra e faz o seu ponto baixo novamente. E aí, você continua assim até terminar a sua carreira. Sempre aqui no meio do Vzinho, eu coloco um pontinho baixo, tá bom? E em cima de cada ponto alto do Vzinho é um pontinho também. E em cima aqui dos 2 últimos pontos e no início também tem. Então, cheguei ao final da carreira e ficou assim o meu trabalho. Tenho aqui uma alça de um lado e uma alça do outro lado. Agora, eu já posso fazer 2 correntinhas, cortar o fio e arrematar. A sua peça vai estar com 1,5 m, né? 150 centímetros e da largura que você quis ou igual ao meu. Quando você tiver concluído essa etapa, você vai pegar o seu fio molê e vai dar acabamento. Nós vamos fazer tipo uma moldura para deixar nosso trabalho ainda mais bonito. E essa moldura numa cor contrastante,
ela ajuda para que deixe bem realçado a parte aonde nós vamos encaixar aqui dentro destas alças, tá bom? Então, você pode utilizar a cor que você preferir. No caso, eu optei por utilizar o fio preto, tá bom? No caso do fio molê, nós vamos trabalhar com um fio só, não será com 2 cabos. Eu adiantei um dos meus lados, como vocês já podem ver, tá? E agora a gente vai fazer o outro lado juntinho, o nosso contorno. Não precisa se preocupar, porque eu vou utilizar um fio preto e não dá para visualizar, porque não tem segredo, gente. Nós vamos apenas continuar preenchendo com pontos baixos. Serão colocados um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Então, você pega o fio da cor que você queira. No caso aqui, eu estou com fio preto. Vai prender em qualquer lugar do seu trabalho, não tem lugar certo. Entra com a agulha e prende o teu fio. Já está preso. Caso você queira dar nós, você pode também. Puxa o seu fio. E dá aqui 1, 2 ou 3 nozinhos. E daí você vai começar o seu trabalho. Então, você faz aqui um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Apenas isso, não tem segredo. Este fiozinho pro lado eu já estou segurando e vou crochetando e segurando ele para ficar com um arremate perfeito. Assim ele já fica escondidinho. Então, basta ir fazendo assim. Um pontinho baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Então, olha só, vai ficando desta maneira aqui o nosso trabalho. Quando você chegar aqui na parte da alça, não tem erro. Eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Vocês não têm 15 correntinhas? Você vai entrar com a agulha em cada uma das suas correntinhas e vai colocar um ponto baixo para cada uma delas. Então, estou chegando aqui na alça de correntes, olha. Acabei aqui e aqui está a alça. Então, você vem e entra dentro de cada correntinha e faz um ponto baixo. Um ponto baixo para cada alça da correntinha, tá? Vamos trabalhar desta maneira, entrando dentro do elo da correntinha. Eu não quero que vocês abracem o fio, quero que vocês entrem no meio do elo da correntinha e faz o ponto baixo, para não ter erro. Então, você faz assim, até chegar do outro lado, onde volta a ter as carreiras já de ponto baixo. E aí, basta continuar preenchendo. Eu vou mostrar pra vocês também como eu vou fazer a quina. Que aí, a gente tem que colocar 2 pontinhos juntos no mesmo ponto para fazer a curva. Olha, preenchi aqui a correntinha com os pontinhos baixos. Cheguei aqui, já volto a preencher com pontos baixos como antes. Cada um para cada ponto de base. Eu vou adiantar até chegar ali na curvinha, na quina, onde eu volto para mostrar para vocês como eu vou fazer. Acabei de fazer aqui, ó, ao longo do meu cachecol. E vou explicar para vocês o cantinho. Nessa primeira carreira de contorno com o fio preto, a gente faz aqui o nosso último pontinho baixo em cima do pontinho baixo da carreira de base. Aí, nós viemos aqui para a lateral, não coloca nenhuma correntinha, não precisa colocar outro ponto, nada. Apenas vem aqui no primeiro ponto alto da lateral e vamos pôr 2 pontos baixos em cada lateral destes pontos altos. Fica assim, em cada ponto alto você coloca 2 pontos baixos. Deste lado e do outro, os dois lados serão iguais. Eu não coloco correntinha em nenhum espaço, apenas ponto baixo. Cheguei aqui no meu último espaço, né, de ponto alto, coloquei os 2 pontinhos baixos e aqui tá onde nós iniciamos. Eu iniciei, no caso, aqui no primeiro ponto baixo que eu tinha. Então, você provavelmente, se tiver começado do meio, você vai ter que continuar ainda. Então, você continua. Quando você terminar de preencher a lateral, é a mesma coisa que você fez nessa quina, você faz na outra. Daqui, você já pula pro ponto baixo daqui de cima. Então, eu venho,
e fecho com ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora nós vamos fazer a segunda carreira. Subo novamente com uma correntinha agora apenas e já venho aqui no próximo ponto baixo e coloco um outro ponto baixo. É apenas um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Agora sim, nessa segunda carreira, quando você for fazer a quina, quando você chegar aqui na quina, vai ter que colocar pelo menos 2 pontinhos baixos no mesmo ponto para conseguir fazer a curva, sem que faça com que seu trabalho fique assim, todo torto, tá? Então, quando chegar na quininha, eu mostro para vocês. Para mim, apenas 2 foram suficientes. Pode ser que para você tenha que colocar 3 ou até mesmo 4. Depende muito da tensão do seu ponto. Isso varia de pessoa para pessoa. Para mim, apenas 1 é o suficiente. Eu já fiz o teste e vi que seria apenas 1. Então, você tem que ver aí o de vocês. Eu vou mostrar como eu vou fazer para vocês se basearem na hora de fazer o de vocês. Então, aqui não tem segredo, você vai colocar um ponto baixo para cada um. Quando você chegar na parte da alça, é a mesma coisa. Você vai colocar em cima de cada ponto baixo um ponto baixo, tá bom? Então, continua o seu trabalho, a hora que chegar na quina, aí você dá uma olhadinha aqui no vídeo novamente que eu vou mostrar para vocês. Vou dar andamento à minha peça para agilizar a videoaula. Eu fiz aqui, cheguei na esquininha, vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer, tá bom? Então, olha, eu coloquei o flash para ver se vocês conseguem ver bem, porque o fio preto é bem difícil da visualização. Falta fazer aqui meu último ponto baixo, que eu vou fazer com vocês vendo. E agora, vocês observam que ficou um espaço aqui, porque eu já parti para essa lateral, né? Olha aqui, deixa eu puxar, ficou aqui um espacinho. Fiz meu último ponto baixo aqui, tem um espaço, e os 2 pontos baixos na lateral do ponto alto. Nesse espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos, olha. Faço 1 e faço 2. Automaticamente, ele criou uma curva. Ficou um ponto para o lado de cima e um lado para baixo. Agora, basta colocar um ponto baixo dentro de cada ponto, igual nós já estávamos fazendo. E aí, você vai fazer isso aqui, até chegar aqui nesta outra curvinha. Quando chegar aqui, você vai colocar um ponto baixo em cada ponto de base. Aí, você acha aqui esse espacinho, vou abrir aqui para vocês enxergarem. Aqui, ó, tá vendo ali o vãozinho branco? Aqui atrás, ó. Esse espacinho. Daí, aqui vocês colocam 2 pontinhos. Pra mim, 2 pontinhos, como eu já expliquei, foram suficientes. Então, vocês fazem, coloca sobre uma superfície, vê se ele não repuxou, se não abriu muito, se ficou assim, certinho. Se tiver ficado, então está ok. Pode dar andamento à sua peça. Vocês continuem preenchendo com pontos baixos por toda a carreira, até chegar ao início do seu trabalho. Quando você chegar aonde você iniciou, no meu caso foi aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, vai fazer 2 correntinhas, alongar o teu fio, cortar e arrematar. E aí sim, a sua peça estará finalizada. Espero que vocês tenham gostado de fazer este ponto relevo com os 2 lados iguais, tá? Ele é bem fácil, dá um efeito incrível. E como nós usamos o cachecol de assim, quem olha acaba não entendendo muito bem, porque nós trabalhamos no sentido do comprimento. Então, fica uma peça bem legal, bem exclusiva. Então, como vocês viram lá na abertura do nosso vídeo, fica uma peça muito legal com o acabamento aqui do contorno preto, porque forma como se fosse um losango na parte central, depois que nós cruzamos, né? Passando aqui uma ponta e a outra. Claro que falta eu ainda terminar o meu aqui, mas fica bem interessante, porque a hora que nós vestimos, a gente enxerga. Aqui, a hora que eu terminar de fazer o meu contorno, olha, com 2 carreiras, fica bem mais realçado. Então, vai ficar bem mais bonito a hora que eu terminar
de contornar toda a peça, como vocês viram lá na abertura. É uma peça que dá tanto para ele quanto para ela, então eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, vai conseguir pegar encomenda, vai conseguir fazer uma grana extra para te ajudar aí no seu orçamento, tá bom? Então, meu muito obrigada por vocês terem acompanhado, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Compartilhe à vontade, porque pode ser útil para muitas pessoas esta videoaula. Então, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!